uma vez que eu estou trabalhando com essas imagens em Model, né? Então agora eu vou inserir Raster Image Reference, né? Agora eu tenho que navegar até aquela pasta. Bom, vamos lá. Dados. Trabalho, brinquedos, série Fuller e Cosa D3. Então, algumas anotações e está aqui. Não, era essa aqui. Está aqui a imagem que eu quero colocar. É sempre importante manter esse Relative Path, porque às vezes você pode mudar essa pasta onde você está trabalhando de lugar, tipo, você vai tirar ela da sua pasta faculdade e passar para a pasta projetos ou trabalhos. Se tiver um Relative Path, ou seja, um endereço que é relativo à pasta de trabalho, tudo bem. Se tiver nesse Full Path, aí você teria que trabalhar exatamente sempre na mesma pasta. Então eu sempre mantenho isso no Relative Path. Tá? Agora, aqui entrou a imagem. Olha só, lembra que ela está aqui, ó, na Layer Viewport. Estando nessa Layer Viewport, ela não seria impressa, então eu preciso mudar ela de Layer, né? Vamos colocar ela na Layer 0. Muito bem. Agora eu vou aqui no meu Layout, usando essa mesma Viewport, quero encontrar essa nova imagem que eu coloquei. Está aqui ela. Repara que essa imagem, ela está com a borda preta, né? O que é uma coisa que eu não quero que aconteça aqui. Eu não quero a imagem com borda preta, eu quero ela assim, solta no meu espaço em branco da prancha, como está essa outra. Então, como eu faço isso para deixar ela solta? Ela está na Layer 0, então eu vou forçar a cor dela, tá? De modo que a cor dela eu vou passar a cor dela para o RGB, que é uma cor que o CTB não controla, e vou botar ela em 255, 255, 255. Pronto. Agora, essa imagem, ela está aqui, eu posso clicar nela, mas a borda dela não vai ser impressa, a borda dela é branca, né? Bom, tem outras maneiras de se fazer isso, de se trabalhar isso, mas por enquanto a gente só vai falar sobre essa, né? Trabalhar no Paper Space, trabalhar no layout é algo bastante, eu acho até melhor, acho divertido trabalhar no layout, porque a gente, acionando esse botão, a gente consegue ver as espessuras finais do nosso desenho. Então é como se a gente estivesse trabalhando em cima da folha de papel, né? É muito parecido com trabalhar num CorelDRAW ou trabalhar num Vector. Mas tem uma coisa que a gente tem que fazer para isso ser possível, né? Porque se eu entrar aqui nessa viewport e der um zoom, eu perco a minha escala. Então, como fazer para eu não perder a minha escala? Primeiro eu vou colocar isso de novo na escala, né? Então, zoom 1000 para 50 XP. Ok? Voltou para aquela escala correta. Então, se a gente clicar sobre a imagem e clicar com o botão direito em cima, eu vou ter aqui uma opção, vocês não estão vendo, está fora da janela de gravação. Então vamos arrastar o Properties, né? Está aqui as minhas propriedades dessa viewport, né? Dentro de miscelânea, eu tenho aqui uma propriedade chamada Display Locked. Então, ela não está ligada, eu vou ligar ela, pronto. Agora, toda vez que eu entro nessa minha viewport e tento dar um pan, eu dou um pan no Paper Space, né? Quando eu faço um zoom nessa viewport, o meu zoom é no Paper Space. Agora essa viewport não sai mais da escala. Lembrando que as imagens estão linkadas no arquivo de CAD, várias outras coisas ficam linkadas no arquivo de CAD, como por exemplo aquele CTB que eu configurei, né? Esse CTB aqui, o spur01.ctb, ele está linkado a esse arquivo de CAD, assim como as imagens. Aliás,
vamos só desligar esse Display Plot Style para a gente ver como fica essa minha prancha, tá vendo? Sem o Display Plot Style eu fico com aquelas cores, né, de layout, de bibliotecas pré-configuradas que usam essas cores para definir espessuras. Então, eu sempre prefiro trabalhar com o Display Plot Styles ligado. Ok. Então, eu estava falando das imagens, dos CTBs, que são os Plot Styles, de tudo isso que fica ligado a esse arquivo de CAD. Se a gente for trabalhar num outro computador, trabalhar na casa do colega, ou mesmo levar esse arquivo para uma plotadora com uma perspectiva de querer alterar algo na plotadora, eu não posso levar só o arquivo de CAD. Eu tenho que levar o pacote todo. Eu tenho que levar o CTB, dependendo das fontes que eu usei dentro do CAD, eu tenho que levar as fontes e eu tenho que levar, obviamente, as imagens. A gente não precisa ficar catando todos esses arquivos pelo computador. É muito mais fácil a gente usar esse comando aqui, File e Transmit. Ele vai pedir para eu gravar as alterações que eu fiz no arquivo antes de mandar antes de enviar para o eTransmit. Então, vou permitir que ele grave, e aí o eTransmit me dá essa árvore de arquivos. Então, aqui a gente vê o arquivo principal da DWG, aqui a gente vê os arquivos de fonte, as imagens, olha lá quantas imagens ele está carregando, né? O meu plot style e até uma configuração da impressora, que foi aquela DWG para PDF que eu escolhi. Então, esse é o básico de se trabalhar no Paperspace, né? Nesse arquivo, mostrando só um pouco esse arquivo que é bem mais complexo, né, que é todo o TFG da Natália, né? Repara quantas páginas ela fez, né? Aqui embaixo a gente pode ver todas essas páginas do arquivo dela, né? Então, vamos abrir uma página aqui, por exemplo, né? A planta do primeiro andar. Né? Então, está aqui. Ela fez aqui um carimbo, né? usando hatch sólidos, usando texto, né? Usando fontes TrueType. Bom, as primeiras páginas são interessantes porque tem alguns textos com um parágrafo. Então, essa aqui é uma das páginas dos cadernos. Você vê como o CAD ele aceita parágrafos de texto, né? E como a gente pode também, aqui, através desse menu, né, mudar o tipo de parágrafo, né? Usar um parágrafo justificado ou usar um parágrafo alinhado à esquerda, ou então mudar a tabulação do arquivo, né? Criar aqui uma tabulação diferente para o início do parágrafo, né? Então, tudo isso assim, já é possível a gente trabalhar no CAD, né? Essas propriedades do texto também podem ser modificadas aqui no painel de propriedades do CAD. Por exemplo, ele está com uma justificação, né, à esquerda e abaixo, né? Eu posso mudar isso para top left, né? Viram como alterou ali. Posso alterar aqui o tamanho do texto, né? Lembrando que no CAD a gente trabalha o texto em milímetros e não em pontos como é no CorelDRAW. Então, a gente pode trabalhar com texto de 3 milímetros, né, de 2,8 milímetros. Enfim, é sempre bom fazer um teste antes de imprimir para ver se o texto está dando leitura, né?